Hey, I am Teacher Marina e hoje no vídeo a gente vai falar sobre modal verbs, verbos modais em inglês. Então se liga nesse vídeo para que você possa aprimorar ainda mais o seu idioma. Well, do you know what modal verbs are? Bom, nós vamos falar então sobre verbos modais. Mas o que são verbos modais? São verbos que, junto ligados aos verbos principais da frase, eles expressam uma ideia em particular. E é por isso que, para aprender os modal verbs, a gente precisa sempre prestar atenção no que cada um deles significa para saber o que ele vai querer dizer naquela frase. E é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai ver quais são as modalidades desse verbo. Por exemplo, se ele expressa uma possibilidade, se ele expressa uma permissão, se ele expressa uma obrigação e assim por diante. Porém, o mais interessante desses verbos é que, diferente dos verbos principais, os verbos de ação, por exemplo, eles não vão precisar respeitar um tempo verbal, por exemplo, as regras de um tempo verbal. Ou seja, quando a gente aprende lá o presente simples, a gente sabe que quando é negativa e interrogativa, a gente vai precisar um auxiliar, um verbo auxiliar, que nesse caso é o do ou o does. Porém, se a gente estiver usando um modal verb, um verbo modal, que dá sentido de modalidade, esse auxiliar ele não vai ser necessário, porque os modal verbs eles têm a sua regra própria. Eles não vão seguir esses tempos verbais, essas regras dos tempos verbais, presente, passado e futuro. Eles já indicam por si só qual é o tempo verbal de cada um deles. Então a gente vai ver aqui alguns dos modal verbs mais usados na língua inglesa e o que eles significam junto com os exemplos. Então a minha dica é que você possa ter um caderno aí do lado para anotar eles, anotar os exemplos e também fazer alguns exemplos novos. Let's start! Well, o primeiro tipo de modal verb que a gente vai falar são modal verbs que indicam ability, ou seja, a habilidade de fazer alguma coisa. E esses dois modal verbs são o can e could. Se eu digo o seguinte, I can speak English, eu tô dizendo que eu tenho a habilidade de falar inglês. I can speak English. Porém, a gente também tem a palavra could. Could. Ela também indica uma habilidade, porém eu tô me referindo a alguma coisa no passado. Se eu falar agora assim, I could ride a bike. Eu podia andar de bike, eu conseguia, eu tinha habilidade de fazer isso. Então eu tô me referindo aqui ao passado, porque o could é o passado do can. Então a gente sabe que sempre que eu for expressar alguma habilidade, coisas que eu sei, que eu não sei fazer, eu vou usar o can e o could. Lembrando que can e could também tem a forma negativa. Então, se eu não sei falar francês, I can't speak French, ou seja, eu não tenho tal habilidade, ok? Ou então, quando eu era criança, eu não conseguia andar de bicicleta. Then I can say, I couldn't ride a bike when I was a child. Eu não conseguia, eu não sabia, eu não tinha habilidade para tal. Então, esse é o primeiro tipo de modal verb, ability, ok? Um outro tipo de modal verb é aquele que indica permission, uma permissão. E para isso, então, a gente vai ter novamente a palavra can, could, porém a gente também tem o may. Por exemplo, can I write on the board? Eu tô pedindo se alguém me dá a permissão de escrever no quadro. Can I write on the board? Ou could I open the window? Eu poderia abrir a janela? Também estou pedindo permissão, ok? Ou também o may. May I close the door? Então aqui eu tô pedindo se eu posso fechar a porta. Então essas três palavras, elas indicam permissão. No caso aqui, as frases que eu fiz foram requests, né? Eu tô perguntando se eu posso fazer alguma coisa, se eu tenho permissão para aquela coisa. Então a gente pode usar essas palavras. Quando eu digo elas na afirmativa, I can scream, ou seja, eu tenho permissão para gritar, I can scream. Eu tô falando aqui nesse caso de permissão e não de uma habilidade, como era o tipo anterior que a gente viu. Quando eu digo I can scream, aqui, nesse caso, dependendo do contexto, é uma permissão. Mas, então, a gente vai cuidar, porque depende muito do contexto e do restante, né, das frases que vem junto a isso, que a gente vai saber se é uma permissão ou se é uma habilidade, né? A gente sabe que no português a gente tem para habilidade eu consigo, para permissão eu posso. No inglês, tanto para habilidade quanto para permissão, a gente usa a palavra can e o could. Agora, quando a gente usa o could e o may, o mais comum é a gente usar a estrutura de pergunta. Então, could I open the window? May I close the door? Alright? Well, outro tipo de modal verb é quando a gente vai dar um advice, ou seja, a gente vai dar um conselho, uma sugestão para alguém. E para isso a gente usa o should. A palavra que a gente vai usar é o should. Por exemplo, na situação em que eu tô
alguém aparece pra mim e diz que tá com uma sore throat, ou I have a terrible sore throat. Eu posso dizer então pra ela, well, you should go to the doctor. Então eu tô dando um conselho que eu acredito que seja bom que ela faça. You should go to the doctor. Ou então, oh, you shouldn't drink cold water. Você não deveria tomar água gelada. Esse é um outro conselho, porém eu usei o shouldn't na negativa. Então é um conselho do que a pessoa não deveria fazer. Então, para quando eu quero dar um advice, uma sugestão, a palavra que eu posso usar como um modal verb é should or shouldn't. Well, outro tipo de modal verb é quando a gente quer expressar alguma obligation, ou seja, uma obrigação. Alguma coisa que a pessoa precisa fazer. E eu vou usar, então, nesse caso, dois modal verbs, que é o must, ok? Então, se eu disser assim, oh, you must wear uniform to work. É porque você deve usar o uniforme para trabalhar. You must wear uniform to work. Ok? Então é uma obrigação de quem vai trabalhar em determinado lugar. Ou então, com o mesmo sentido, eu posso dizer, oh, you have to wear your uniform. Ou seja, você tem que usar o uniform. É outra forma de de dizer que a pessoa é obrigada a fazer alguma coisa. Ok? Porém, aqui a gente vai ter que cuidar. Porque quando eu uso o mustn't, se eu digo assim, oh, you mustn't drink here, você não pode beber aqui, ok? Eu tô falando no caso, não é é uma obrigação, mas na negativa a gente vai falar que é uma proibição, né? Eu tô falando que a pessoa não pode beber aqui, então ela é proibida de fazer isso, então eu usei o must na negativa, you mustn't drink here. Mas aí a gente vai cuidar com o have to, porque como a gente falou antes, eu sei que o have to é uma obrigação, que você tem que fazer aquilo. You have to wear your uniform. Você precisa, você deve, você tem que usar o seu uniforme. Só que se eu uso o you don't have to, você não tem que, não necessariamente é uma proibição, é só uma não necessidade. Então a gente vai cuidar, porque aqui quando a gente coloca o have to na negativa, a gente muda o sentido, não vai mais ser uma proibição. E o have to, a gente coloca ele junto da obligation, mas vocês perceberam que quando eu fiz a negativa, eu precisei colocar o don't na frente, porque o have to ele é uma estrutura que indica a mesma coisa do que o must, que é a obrigação. Mas a gente encaixa ele junto com os modal verbs porque ele tem o mesmo sentido. Mas a gente vai cuidar porque na negativa ele perde esse sentido de obrigação, no caso negativa de proibição, e ele vai precisar daí do don't ou doesn't, dependendo lá do sujeito, né? Então se eu quero dizer assim, tu não precisa usar uniforme, tu usa se tu quiser, ou seja, uma não necessidade. Tu tem o uniforme, mas não é obrigatório. Então, o don't have to é porque é uma não necessidade. Você tem ele lá, mas você não é obrigado a usar, mas também não é proibido. Aí it's up to you, ok? E a última situação em que a gente pode usar um modal verb é para indicar uma possibility, ou seja, uma possibilidade. E para isso eu posso usar então 4 palavras. Might, may, could, can. Ou seja, de novo aqui algumas vão repetir. Olha só. Um exemplo com might. Oh, it looks nice, but it might be very expensive. Ou seja, parece legal, mas ele deve ser caro. Ou seja, tem a possibilidade que ele seja caro por ser tão bonito, ok? It might be. Or I can say, it may be very expensive. It's beautiful, but it may be very expensive. Pode ser que seja muito caro. Another example. Anna might be coming tomorrow. Ou seja, há uma possibilidade que ela venha amanhã. A Ana pode vir amanhã. Eu tô falando aqui de possibility, uma possibilidade. Pode ser que ela venha amanhã. Or, she could come tomorrow. Ela poderia vir amanhã também. Outra palavra que eu posso indicar a possibilidade. She can come tomorrow. Ela pode vir. Quando a gente tenta traduzir para o português, a gente usa o poder, né? Ela pode, porque no português é o que a gente usa como permissão. Mas a gente pode usar essas 4 palavras, então. May, might, can e could para permission, ok? Well, parece difícil, parece muita coisa quando a gente trata de modal verbs, mas na verdade eles são muito mais simples do que todos os tempos verbais que a gente trabalha, porque cada um deles só é ligado ao verbo principal da ação que a gente quer indicar em cada frase. Ok, e já que eu falei antes também sobre advice, sobre sugestões, ou seja, que eu vou poder usar um modal verb para dar uma sugestão, para dar um conselho, aqui vai o meu conselho para você. My advice for you. You should access Talkers Cast at Spotify. Você deveria acessar então o nosso podcast lá no Spotify, que se chama Talkers Cast. Lá você vai encontrar muito conteúdo, muitas entrevistas em inglês, em espanhol,
em português, para que você aprenda sobre cultura, para que você aprenda sobre o idioma e você possa então praticar várias coisas referentes à língua inglesa, à língua espanhola. Acessa lá e conta pra gente depois o que você achou. Não esquece também de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Thank you so much and bye bye!